Agradeço a Deus também pela oportunidade de estar aqui com os irmãos, porque mais do que um momento juntos, esse, né, e queira Deus que prepare mais outros, o que se aponta para entre nós, povo de Deus, é o fato de que nós vamos passar a eternidade juntos. Já pensou? Olha essa pessoa que está aí perto de ti. Cara, você vai passar a eternidade do lado dessa pessoa. Eu imagino que é por essa razão, gente de Deus, o diabo... É verdade, pastor. Eu imagino que é por essa razão que o cão luta tanto para fazer com que a gente se amasse ao invés de se amar. Porque ele sabe que ele já está fora. E aí, quem está fora, quer dar um passo fora, e quem está com o pé lá dentro. Eu penso que essa é uma das motivações do diabo, em fazer que entre nós haja tanto conflito. Porque talvez ele leve em conta uma coisa que nós não estamos, às vezes, nos lembrando, de que essa pessoa que está do meu lado, ela vai viver na eternidade comigo. E é do melhor interesse do inferno que isso não aconteça, porque é diametralmente oposto os interesses do céu e do inferno. O que é bom para Deus causa gastrite no diabo, e o que inferniza o inferno agrada a Deus. Então é um prazer enorme estar com você aqui nessa manhã, gente de Deus, gente que Deus resgatou e comprou com seu sangue, gente imperfeitamente santa, mas que foi escolhido por Ele, que a escolha é dele, e comprou com o sangue dele. Estou falando isso que é para a gente poder pensar na nossa identidade, nessa nossa peregrinação que nós estamos aqui, porque é só uma peregrinação, é só um caminhar, muitas vezes alegre, outras vezes nem tanto, mas é só um caminhar. O apóstolo Pedro fala que nós somos peregrinos nesse mundo. Então, mais uma vez, minha alegria de estar aqui. E eu espero de todo o meu coração poder ser útil a Deus e a vocês nessa manhã. Eu quero compartilhar o que Deus trouxe ao meu coração, dentro do texto que Deus inspirou o coração do servo dele. E nós vamos lá em Lucas capítulo de número 24. Vamos lá. Eu sei que nós temos um destaque, o verso de número 29. Mas eu queria, na hora que nós formos fazer a leitura do texto, que não vai ser agora, nós pudéssemos fazer a leitura do capítulo todo, para que a gente pudesse abranger todo o sentido do texto. Eu queria, antes disso, dar uma justificativa. Eu fiquei sentado, não é porque eu me acho assim, a última bolacha do pacote, não, né? Porque tem os ungidos e tem os ungidão. Os ungidão senta assim, parece que... né? É porque eu estou com o joelho ruim, gente. Eu vou dar uma economizada, né? Porque eu fico em pé, né? Tá bom, gente? Então não fala, nossa, pastor nem ficou de pé na presença do Senhor. Eu fiquei de pé, não estava sentado, tá bom? Tá bom assim? Vamos lá, gente linda de Deus. Lucas capítulo de número 24. Como eu falei para você está com a Bíblia aberta, mas não vamos ler agora não. Antes da leitura do texto, eu queria tecer um comentário. Um comentário inicial para que a gente reflita um pouco sobre a história que envolve a palavra evangelho. Diga comigo, evangelho. No koiné, que é o grego popular antigo, é o agelion. Eu acho que eu não estou falando nada que você já não saiba. É o agelion, que é um termo emprestado da antiguidade clássica, da antiguidade histórica. Segundo algumas versões, mais para mais e menos para menos, ligado às guerras médicas, que não era o conflito entre doutores, mas era a guerra entre a Pérsia e os atenienses e os gregos. A famosa batalha de Maratona, que foi uma batalha terrestre, e depois uma batalha náutica, que foi a batalha de Salamina.
E de acordo com a história, mais ou menos aí entre 490 a.C., as tropas da Pérsia, que eram o poder militar e econômico daqueles dias, marcharam numa guerra de dominação contra um paizinho fraco, que eram os gregos. E eles atacam, aos redores de Atenas. E há uma batalha desproporcional, onde os atenienses eles são minoria, frente à força militar dos persas. E por uma providência de Deus, porque Deus comanda todas as coisas no céu e na terra, amém, queridos? Amém. Os gregos saíram vitoriosos. E foi uma alegria imensa, porque eram mais homens que vieram contra aquele exército. E eles ficaram muito contentes. Aí o general Milcíades incumbe um sujeito chamado Fidípedes. Fica aí para você que vai se casar, um nome, Fidípedes, nome do menino, como vai se chamar? Fidípedes, Fidípedes Benedito Astrogildo da Silva. O menino cresce e te processa, E ele incumbe Fidípedes de correr até a cidade de Atenas para dar a boa nova, o Euagelion. E ele corre 42 quilômetros, chega na cidade de Atenas e dá a notícia. Fala: olha, nós vencemos. E diz a história que ele cai morto. Essa é a história. Mas o que a gente pode aprender dessa história? A gente pode aprender pelo menos duas coisas. Que teve alguém que deu a vida por uma boa notícia. Fidípedes. Ele corre 42 quilômetros, chega em Atenas e fala: nós vencemos. E a cidade pega fogo, todo mundo fica muito feliz e ele cai morto. Então, a gente vê alguém dando a vida pelo Evangelho, por uma boa notícia. E o segundo aspecto dessa história é que essa boa notícia, ela era uma boa notícia. Uma notícia que mudava a vida das pessoas. Quando Fidípedes chega naquela cidade e diz: olha, nós vencemos, quem ouviu se encheu de alegria e esperança, porque sabia que a vida dele estava mudando a partir daquele momento. Ele estava correndo o risco de ser escravo, de ter suas filhas estupradas, seus bens tomados, de ser dominado por um povo brutal, que eram os medo-persas. Por isso vem aí a palavra guerras médicas, dos medos e persas contra os atenienses, os gregos. Suas filhas não seriam levadas, suas terras não seriam tomadas, o que ele plantasse ele ia comer, o futuro estava com horizonte, porque ele podia olhar para os filhos dele e falar: meus filhos vão crescer felizes, não serão escravos. Era uma notícia que mudava a vida. Aquele evangelho que foi anunciado àquele povo trazia essa tônica de libertação, de paz, de prosperidade e de uma vida boa, diferente daquela que estava sendo programada pelo exército persa, porque o inimigo queria dominar, destruir, acabar, arrasar. Os primeiros a falar de um evangelho são os anjos, os pastores. Os pastores estão no campo quando Cristo nasce. Os anjos tomam um termo histórico por empréstimo e diz: hoje eu tenho um evangelho para vocês. É nascido na cidade de Belém o rei eterno. Sabe, irmãos, eu caminho há um bom tempo já no evangelho, e eu consigo perceber, e eu procuro vigiar nessa parte na minha vida, que é o único jeito, é a única pessoa que eu posso influenciar sobre eu mesmo. Eu percebo que, ao contrário dos atenienses, hoje em dia, em nossos dias, se pregam o evangelho de qualquer jeito e se ouve sem interesse.
Hoje o evangelho é ouvido sem expectativa, sem esperança, sem boa vontade. Hoje em dia o evangelho ele é anunciado de tal forma que quem ouve parece que ouviu o resultado do jogo de bicho. Não faz a menor diferença. As pessoas entram e saem e ouvem e escutam e ouvem, mas aqui parece que nada muda o dia, nada mexe com a vida. É um ouvir sem expectativa, é um ouvir sem alma, é um ouvir por ouvir. E eu gostaria muito que nessa manhã, todos nós, a partir de mim, pudéssemos ouvir o evangelho de um modo diferente, ou que nós aprendêssemos, ou que nós nos dispuséssemos a ouvir o evangelho com a alma de um ateniense, que olha e fala: essa palavra vai mudar minha vida, essa palavra mudou minha vida, essa palavra sustenta os meus dias. Não apenas ouvir por ouvir. Em toda a Bíblia, do Antigo Testamento ao Novo, você vai encontrar essa palavra ouça. É um verbo no imperativo, o verbo ouvir, terceira pessoa, né, ir. Tem algum professor de português aí para que possa não me corrigir? A conjugação, né, ir, não sei o que é, final, não sei. Depois a gente conversa, teacher. Mas quer me parecer que é no imperativo, né? Ouça. 1500 vezes em toda a Bíblia. E especificamente 8 vezes no Novo Testamento. Com a adição de: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. No Antigo Testamento é ouça, ouve, ó Israel, só o Senhor chama, ouve, ó Israel. Mas no Novo Testamento existe um antecedente. Quem tem ouvidos para ouvir, use os ouvidos de modo prático. Ouça. Porque às vezes o ouvir é decorativo. Isso é uma demanda pessoal. É eu que identifico a minha maneira de ouvir. Então eu gostaria muitíssimo nessa manhã, a fim de que o evangelho, que vai ser anunciado aqui nesse dia, como foi bem anunciado todos esses dias no encontro aqui, possa surtir um efeito nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Ouçamos de boa vontade, ouçamos com a alma, ouçamos dando crédito, acreditando que aquilo é verdade, e apostando nisso não apenas na nossa vida terrena, mas a nossa existência eterna, de que é verdade, porque quem disse não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender do que falou. E eu termino esse comentário introdutório dizendo o seguinte: mais importante é a mensagem que o mensageiro, viu? O mensageiro pode até estar mancando, mas a palavra é firme. Amém. Agora sim, vamos ler a palavra do Senhor. Vamos lá. Lucas, capítulo de número 24. E eu completo o meu raciocínio com Romanos 1:16, falando sobre a importância de ouvir. O apóstolo Paulo diz que o Evangelho, Romanos 1:16, você pode anotar aí, ele é o poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê. Eu repito, Romanos 1:16. Deus fala qual é o poder, Ele revela qual é o poder que pode nos salvar. É o poder do Evangelho. Poder do Evangelho. Podia ser o poder da glória dEle, podia ser o poder da força dEle, podia ser o poder da onisciência dEle, podia ser o poder da onipotência dEle. Mas tendo Ele atributos indivisíveis, Ele prefere condicionar a salvação
ao Evangelho, que é ouvido e precisa ser seguido de fé e admitido na vida como regra de conduta. Percebeu como é sério o negócio? Vamos à palavra do Senhor. Lucas 24. No primeiro dia da semana, eu leio na nova versão, eu leio na King James, mas não tem muita diferença das outras versões não. No primeiro dia da semana, logo ao raiar da aurora, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. E encontraram removida a pedra do sepulcro. Todavia, quando entraram, não mais acharam o corpo do Senhor Jesus. Ficaram pasmas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que reluziam como a luz do sol se colocaram ao lado delas. Atemorizadas, as mulheres inclinaram o rosto para o chão, e nesse momento os homens lhes questionaram: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu enquanto ainda estava convosco na Galiléia. É impreterível que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Ao voltarem do sepulcro, elas compartilharam tudo o que lhes acontecera aos 11. Preste atenção. E a todos os outros. Os 11 e mais alguns. As mulheres que relataram todos esses fatos aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, bem como as demais que com ela estavam. Entretanto, eles não acreditaram nelas. As palavras daquelas mulheres lhes pareciam um delírio. Contudo, Pedro levantou-se e saiu correndo até o sepulcro. Ao chegar, abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Então afastou-se e voltou perplexo com o que acontecera. E naquele mesmo dia, 2 deles estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. E iam dialogando sobre os fatos recentemente ocorridos. Enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de o reconhecer. Então ele lhes questionou: o que vos preocupa e sobre o que ides discutindo? Vamos lá. Ides discutindo durante vossa jornada. E eles pararam entristecidos. No entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora os acontecimentos desses últimos dias? Ao que ele lhes indagou: quais? E eles começaram a lhe explanar: ora, o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à pena de morte e o crucificaram. E nós acreditávamos que fosse ele quem havia de trazer a total redenção a Israel. Mas hoje, já é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. É verdade também que algumas mulheres seguidoras conosco nos assustaram, porquanto foram de madrugada ao sepulcro, mas não encontraram o corpo de Jesus. Contudo, voltaram e nos relataram que tiveram uma visão de anjos, que lhes asseguraram que ele vive. De fato, alguns outros seguidores entre nós foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam informado, porém não viram ele. Então lhes admoestou Jesus: ó tolos de entendimento e lentos de coração para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes o que a seu respeito constava nas Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual se dirigiam, Jesus fez como que ia continuar a caminhada, seguindo mais adiante. Porém eles muito insistiram, rogando-nos: fica conosco, pois é tarde, e o dia já está chegando ao fim. Então ele entrou para ficar com eles.
E aconteceu que quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Nesse mesmo instante se lhes abriram os olhos e reconheceram. Ele, contudo, desapareceu diante dos olhos deles. E questionaram-se entre si, porventura não nos queimava o coração quando ele, durante nossa jornada, nos falava, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, retornaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e os outros seguidores com eles, os quais anunciavam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois comunicaram o que haviam ocorrido no caminho, como Jesus fora reconhecido por eles, enquanto partiram o pão. Amém, queridos? Até aqui o texto. O que a gente acaba de ver aqui são os primeiros acontecimentos da Páscoa. O que a gente acaba de ver aqui, meus irmãos, são os primeiros eventos. Velho, você tem aqui. Bíblia de pastor é cheio disso, né? Ali tem uma palavra para velório, outra para casamento, outra para estimular o povo a abrir uma valeta para cavucar, para fazer igreja. Né? É igual uma metralhadora teológica, né? Pastor, dá uma palavra aí que faz a gente ficar com vontade de fundir uma laje. Então tá aqui, aí dá-lhe Bíblia, né? E não precisa de churrasco depois não, viu? O miojo já serve. Ah, vai vendo, mas querido. Então esses são os primeiros acontecimentos do dia mais importante da história. Isso aqui são os primeiros movimentos, os primeiros fatos relatados depois que Jesus sai vivo da sepultura. Pode falar de quem for, Maomé, Buda, pode falar de quem for. Jesus, entre outras coisas, ele é o único que abriu uma sepultura de dentro para fora. Ninguém precisou exumar. Se alguém quiser ver a caveira de Maomé, vai ter que abrir de fora para dentro. Vai ter que exumar. Jesus nunca precisou de exumação, porque ele é a ressurreição e a vida. E nós estamos falando desse dia. Irmãos, é hoje. É a Páscoa. Com alguma ou outra discrepância de data, mas é nesses dias. É nesses dias. Hoje, especificamente hoje, culmina a promessa e começa a execução daquilo que em Gênesis 3,15 fora prometido aos nossos pais. Tu lhe ferirás o calcanhar, mas ele, descendente da mulher, vai esmagar a cabeça. Queridos, nós vamos ter muitos dias felizes na nossa vida. Dias inesquecíveis. Celebrações maravilhosas. Na vida de cada um de nós aqui, já tem acontecido e vai acontecer, rogo a Deus por isso, dias muito alegres, inesquecíveis, dias assim, que a gente vai ficar assim letárgico de tanta alegria, dias em que a gente vai fazer muita selfie, porque é a única maneira que a gente tem de eternizar um momento de alegria, porque tudo é fugaz e passageiro na nossa vida. É por isso que a gente faz foto, para lembrar, para fazer um remember. Do you remember the time? Você se lembra? Puxa, eu tinha tanto cabelo. Nossa, eu era tão magro, né? A gente vai fazendo esse flashback, essa avaliação, né? E vendo que as coisas ficou melhor, meu irmão. Ficou melhor. Se ele já tivesse esse estilo kojakiano desde o primeiro momento, você tinha casado no primeiro olhar, irmão. Vocês namoraram há quanto tempo? Vamos casar? Ah, não, então se você visse esse carequinha de Deus no berçário, vai ficar noiva. Gugu Dadá e de aliança no dedo. Então, gente amada, a gente vai ter muito momento legal, muito momento bom, muito dia inesquecível. Eu carrego no meu coração, assim como você, dias inesquecíveis, dias de sorriso, também dias de lágrimas. Sorrisos e lágrimas. Sorrisos e lágrimas. Nos dias das lágrimas a gente não faz foto, não, né? Não faz, né, irmão? Mas nos dias alegres a gente faz. Porque a gente quer eternizar o momento.
Que a gente quer se lembrar daquele momento que podia durar para sempre. Mas não dura. Mas o domingo de Páscoa, de longe, é o dia mais importante sobre o mais importante dos dias da nossa vida. Porque todos os outros dias da nossa vida, ele tem o seu efeito para essa dimensão de existência. As 36 horas da Semana Santa são os 3 dias mais importantes da vida de todo e qualquer ser humano que tenha pisado o planeta Terra, porque são as 36 horas determinantes da eternidade de todo ser humano. De Adão até quem não nasceu ainda. A Páscoa é o divisor de águas. A Páscoa não é mais um feriado. A Páscoa não é o tempo de ir para a praia. Até pode-se ir. Não estou dizendo que é errado. Eu só estou dizendo que é uma disfunção. Não é para isso que a Páscoa foi feita. Existem outros feriados que podem nos proporcionar essa diversão lícita. Mas a Páscoa, ela tem que ser observada com um espírito cristão, com a importância que tem, com o peso que precisa ser visto, com a reverência que precisa ser dada. Olha ao redor dos nossos dias. A maior parte das pessoas, elas celebram a Páscoa como se celebrassem o reinado de Momo. Eles não estão nem aí. Mas é natural que eles não estejam nem aí. Agora nós não podemos agir assim. Nós não podemos agir assim. Todos os dias da nossa vida são importantes para ser observadas diante de Deus, mas a Páscoa ela tem uma tônica mais forte. Porque é nesse momento que o Deus da vida se torna refém da morte. Aquele que não podia morrer dá um jeito de morrer. Nós está todo mundo fazendo de tudo para viver. Eu vou sair daqui, eu vou no médico, eu preciso consertar meu joelho. Outro toma remédio da pressão porque não quer morrer. Outro está de dieta porque está acima do peso. Quem tem ouvido para ouvir, ouça, pastor Deus. E os demais, né? Porque eu não estou sozinho nessa onda adiposa, né, minha santa? Essa achou que era assim. É um tempo diferente, irmãos. É um tempo onde Deus nos amou de tal maneira que derramou sua vida na morte. A sexta-feira foi trágica, mas era justamente essa morte que concedia a vitória, e ninguém sabia disso. Era o plano eterno. Que amor é esse? E hoje, nessa manhã, em que nós anunciamos o Evangelho, ouvimos o Evangelho, esses fatos estavam acontecendo. Queridos, ouçam. Nós já chegamos a esse mundo condenados. Como filhos de Adão e Eva, como descendentes na carne. Nós já desembarcamos nesse mundo condenados. Davi no Salmo 51 ele fala assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, e cria em mim um coração reto. Sinal de que ele reconhecia que o coração dele era torto. Toda vez que você vê na Bíblia alguém pedindo a Deus alguma virtude, pensa na antítese. Se ele pede uma virtude é porque ele está detectando um defeito. Um defeito. Cria em mim um coração reto, não me expulse da tua presença, não me tire a alegria da salvação, não me tire a alegria de pertencer a ti. Em pecado me concebeu minha mãe, em iniquidade eu nasci. Davi ele desmonta na antiguidade o que na atualidade é uma grande mentira, né? Tantas filosofias que dizem que o homem é bom, intrinsecamente bom, que é só mudar o meio, que fica tudo bem. Não importa se é esquerda ou direita, a esquerda é um pouco pior, né? Bem pior, né? Uma desgraça. Amém. Mas o problema funciona. O problema
do homem é o próprio homem, meu irmão. É o coração do homem. Os sistemas políticos e ideológicos, eles só externam o que está dentro dessa alma miserável. É por isso que Jesus disse para Nicodemo: cara, você tem que nascer de novo. Você está todo pavoneado aí com a tua religião, não vira nada, rapaz. Assim, numa versão minha, não vira. O problema não é o exterior, o problema é o interior. O problema do homem é o coração do homem. Alguma criança aqui, você tem filho pequeno, ele já fez alguma folia? Leva-se algum trem de doido? Levanta a mão. Todo mundo, o pai já está até tirando a cinta lá, Levi, para bater na criança, né? Eu te pergunto, ele fez algum curso para isso? Ligou lá no Instituto Universal Brasileiro, curso de baderna. Como quebrar as coisas do papai, como riscar o carro do papai, como, né? Não. Onde que ele aprendeu? Ele não aprendeu, ele já nasceu com esse dispositivo. Já está lá dentro de nós. Dentro de nós. Em que pese o fato de eu deixar minha neta Alice fazer quase tudo que ela quer. Eu tenho um código com a Alice, eu faço assim. Esses dias eu estou fazendo, a avó virou e falou: corrompendo a juventude, aliciando menor. Porque eu estava assim, combinando uma folia com a Alice. Ela disse: não, eu estava dando um jeito de fazer o não virar um sim, né? E ela pegou. Quer dizer, então já, olha que situação. A criança já nasce um dispositivo de traquinagem. E o avô coruja ainda dá maior força e apoia psicológica, emocionalmente, até financeiramente esse projeto, né? Então já viu. Mas brincadeira, ali está sendo criado debaixo da chibata cristã, do colégio cristão, em casa, é tudo. Porque precisa. Então a gente já chega nesse mundo, preste atenção, condenado. A gente fala: o que vai ser de mim no juízo? Eu já estou te dando o trânsito em julgado. Tem advogado aí? Não. Sentença final, quando sabe aquela causa que vai chegar na sua casa e falar assim: já está depositado na sua conta? Não tem processo aqui? Mas de conta que tem. Quando o juiz dá uma sentença, no campo jurídico isso se chama trânsito em julgado. Não se questiona, paga e pronto. A gente já chega nesse mundo com o trânsito em julgado. Nós já carregamos em nós a sentença do crime de Adão e Eva, da escolha dos nossos pais. A gente nasce e a partir do momento que a gente nasce, a gente começa a morrer um pouco a cada dia, ainda que a cada dia nós estejamos vivos. Não é um contrassenso? Saber que hoje eu estou mais vivo eu estarei menos vivo do que amanhã, ainda que eu esteja vivo hoje. Essa dicotomia que existe dentro de nós, em virtude do que os nossos primeiros pais escolheram naquele lugar. Então eu não preciso me preocupar com o que o juízo de Deus vai falar sobre mim. Já está dito. Eu estou condenado. Eu já nasci condenado. E é na Páscoa que esse trânsito em julgado é destruído. Porque ele vem e morre a morte que era para nós e ressuscita a vida que nós um dia vamos ressuscitar. Amém, queridos? Amém. Tem igreja, igreja de pessoa, igreja também organizacional que já aboliu a ideia da ressurreição. É o liberalismo teológico que permeia a eclesiologia e o ensino de muitos ministérios, inclusive na nossa cidade. Mas o custo disso, amados, é a eternidade. Então a gente já chega nesse mundo com o trânsito em julgado definido. Aí vem Jesus, dá um jeito de se entremear no ovário de uma menina, nasce provavelmente de parto natural, brinca como qualquer criança,
tem os impulsos de qualquer criança, mas ele era criança e era Deus. Ele cresce sem pecado. Um palavrãozinho, crise nenhum. Dá para imaginar isso? Nenhum. A gente não consegue imaginar porque a gente não sabe como não pecar. O único que podia não pecar e escolheu pecar foi Adão. De lá para cá a gente não consegue não pecar. Se você sentar ali debaixo de uma árvore, ficar ali até criar lodo e morrer, é dali para os quintos do inferno. Mas eu não fiz nada. Não, mas não é o que você fez, é quem você é. O pecado mudou a nossa natureza. Então vem Jesus e reverte o trânsito em julgado. A sentença inquestionável é derrubada. Ele paga o próprio preço. Queridos, a Páscoa fala disso. De chegar no mundo condenado, mas partir deste mundo justificado. Diga comigo, justificado. Eu provo para você, por favor. Venha comigo em Romanos capítulo 5. Vamos usar alguns textos aqui para que eu possa confirmar no teu coração as afirmações teológicas que estou fazendo aqui nesse lugar. Por favor, venha comigo. Romanos capítulo 3, desculpe, 3. Eu falei 5, não, é 3, por favor. 3. Do verso de número 24 ao verso de número 6, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Roma, ele diz: vamos ler verso 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício. Ouve isso, igreja. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação por meio da fé, pelo seu sangue, proclamando a evidência da sua justiça. Por sua misericórdia, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que deposita toda a sua fé em Jesus Cristo. Olha aqui para mim, amados, nós nunca seremos inocentes. Ele não é inocente, ele é ingênuo. Como ele se chama? Antônio. O Antônio, ele é bonitinho, Antônio. Lindo, lindo. Não, os efeitos da árvore do bem e do mal ainda está quietinho ali, irmão. Ou não, ou já está mostrando as garrinhas. Já? É assim. É assim. Por isso que a missão dos pais é conduzi-los a Cristo. É conduzi-los a Cristo. Não tem jeito, não tem jeito. Essa não tem jeito. É a maior missão de um pai, sabia? Então Paulo está dizendo isso, querido. A gente já chega nesse mundo. Nós nunca seremos justos, nós nunca seremos inocentes. Chegar a esse mundo condenado é uma condição. Partir desse mundo condenado é uma opção. Que muitos, obrigado, muitos têm feito essa opção. Rejeitando a Cristo, rejeitando a Páscoa, rejeitando a oferta de amor que lhe é oferecida na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Então, queridos, daí a importância da Páscoa. Ele reverte o trânsito em julgado. Ele fala, não. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Todos pecaram e o salário do pecado é a... Então, para a morte eterna, ele deu um jeito. E para a morte física, está chegando a hora. Está chegando a hora. Hoje, antes de eu ir à aplicação do texto, deixe-me falar sobre o Levi citou. Hoje está fazendo 3 anos
que eu tirei a última foto com o meu filho. Um negão lindo dessa altura, 1,91 m, um atleta. Estava eu, ele e a Alice. Depois, se você quiser, eu te mostro essa foto. Foi na Páscoa de 3 anos atrás, nossa última foto juntos. Dentro de um tempo ele iria para o hospital e não mais voltaria para casa. Os efeitos da Covid dilaceraram o pulmão do meu menino. Foram os 39 piores dias de toda a minha vida. 31 anos, 2 meses e 3 dias. Deus me deu a alegria de ser pai de um cara fenômeno. Imperfeito ao extremo. Mas um filho que me cobriu e cobriu a vida da minha mulher de novo. Pra você ter uma ideia, na formatura dele, ele era biomédico. Trabalhava na produção de vacina, já há 10 anos, né, na Ouro Fino, fazendo uma carreira. Um dia perguntou para mim: pai, como é que compra uma casa? Eu falei: com dinheiro, você pega uma nota em cima da outra. Não, para. Anos depois comprou a própria casa, lá no Pacaembu, reformou a casa todinha, porcelanato, porta de vidro. Como chama aquilo lá do parede? Grafiado? Não, 3D, né? O negócio você olha assim, parece que está no espaço. Negão muito ar. Não dormiu um dia naquela casa. Faz 3 anos que aquela casa está fechada. E é difícil pelo que aconteceu e pior ainda pelo que deixou de acontecer. Pelo azar que eu não vi correr naquele tempo. Pelos jantares que não aconteceu ali. Pela possibilidade de falar com ele na condição de pai, porque seria um pai maravilhoso. Muito melhor do que eu fui com ele. E olha que a última carta que ele me mandou em 2019, me elogiando, falando, eu até classifiquei essa carta. Agradecendo a Deus por tudo que eu fiz por ele, por sonhar cada sonho. Mas mais do que tudo, meu Pai, eu te agradeço por me ensinar a amar Jesus. Então eu fiz o casamento da minha filha, dancei até Mamonas Assassinas na noite de formatura dele. Foi lindo. E eu estava pronto para fazer o casamento dele. Se casaria em novembro. Mas no dia 16 de julho, eu oficiei o culto público do meu filho. Ele aqui, deitado naquele caixão, e eu pedindo para aquela gente toda, gente. Eu não via um monte de gente assim no cemitério, muita gente, não pude fazer na sala. Eu dizia, diga comigo, Deus é bom. E as pessoas, Deus é bom. Eu falei, não, mas diga, Deus é bom. Eu disse o que Jó disse. 2 dias depois o ministro vai me visitar em casa, Hector. Pastor, eu vim aqui te falar uma coisa. Eu falei, o que, Santo? Como é que você está? Falei, destroçado, mas inteiro. Ferido, mas não abatido. Ele falou, o senhor fez o ofício fúnebre do meu pai. Eu falei, eu sou Antônio, gostava de assistir o Mazzaropi. Ele falou, naquele dia o senhor falou isso, o senhor o deu, o senhor o tomou, bendito seja o nome do senhor. Eu estava tão ferido naquele dia, pastor, que eu imaginei que aquilo fosse só jargão pastoral. Mas anteontem, quando eu vi o senhor falar isso, no velório do teu próprio filho, eu falei, eu preciso pedir perdão ao pastor Mateus. Eu falei, não precisa, Santo. Eu imagino que a força que vem do Senhor, porque pai nenhum suporta essa dor sem nome. Mas à medida que a gente vai ouvindo, e vai crendo, e vai praticando, e vai indo, e vai celebrando, e vai adorando, e vai superando,
Eu imagino que Deus vai engrossando a nossa fé. Eu nunca pensei na densidade da minha fé. Eu tenho medo daquele tipo de gente falando, pastor, eu tenho uma fé. Amém. Mas a verdadeira fé é provada no dia da prova. É na prova que se mostra. Em todo esse tempo, nem eu, nem Vera, nem minha filha falamos um A contra o Senhor. Fui acordar o sol inúmeras vezes, jejum extremo e oração. Quantas vezes vi o sol nascer no monte antes de ir para o trabalho? Foram dias horríveis. E uma semana antes eu estou trabalhando, o Senhor falou assim para mim. Verso 6 do capítulo do Salmo 23. Há ovelhas que estão na travessia do vale, não se sentam à mesa na presença dos seus adversários. Mas elas vêm tomar o lugar que lhes está preparado. Eu sei o que o Senhor está fazendo. O Senhor está dizendo para mim, quinta-feira, 6 dias antes da partida do João, quando ele voltar para casa, que o meu filho não voltaria para casa. Eu implorei a Deus ali, eu joelhei naquele chão, falei, Senhor, não. Mas vai lá o barro falar o que pro oleiro? Ele sabe de todas as coisas. Uma semana depois, eu estou na porta do velório, esperando abrir. A hora que a menina abre a porta número 5 assim, o Senhor fala assim para mim, providência, permanência e aceitação. Chamei o guarda, falei, vem cá, pois não vai. Falei, me dá um pedaço de papel e uma caneta. Anotei os 3 tópicos do sermão fúnebre do meu filho, está guardado lá até hoje. É claro que eu não fico revisando aquele, mas por que eu estou te falando isso? Porque em todo o tempo João Vitor esteve em paz. João Vitor não precisou estar fazendo promessas estapafúrdias, vou andar daqui em Aparecida de joelho, vou matar um 15... Não. Ele sabia em quem ele cria. É por isso que ele pôde partir em paz. Ele não partiu inocente, mas ele partiu justificado. Justificado. Mediante a fé em Jesus Cristo. Está vendo, queridos? Eu estou falando para você dessa situação, para você entender a importância do que está envolvido na Páscoa. Que é onde Deus promete é onde Deus cumpre o que promete no Antigo Testamento e começa a cumprir aquilo que está prometido no Apocalipse. É um ponto convergente da história, tanto de trás para frente, quanto de frente para trás. Não é um feriado qualquer. E nós somos privilegiados de estar celebrando a Páscoa com observância em Deus. Amém, queridos? Da importância da Páscoa, porque ela mexe com a nossa eternidade. Queria propor um pensamento para você sobre eternidade. A Bíblia diz no livro do Eclesiastes que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Como assim? Como é que o que não acaba vai caber no coração que se acaba? O que Deus está querendo dizer com aquilo que Ele está falando? Eu pergunto a você. Se você tirar uma semana de 100 dias, continua sendo 100. Se você tirar uma semana de 100 anos, continua sendo 100 anos? Não. É 99 anos e 51. Agora eu te pergunto, se você tirar 10 anos, 100 anos, pouco mais, um século da eternidade, continua sendo eternidade? Então a eternidade não é um tempo, ela é um atributo. Nós chamamos de Deus o eterno. É Deus dividindo conosco um atributo que é só dele. Imortalidade. Imortalidade em Deus. Em Deus, em Cristo Jesus. Amém, queridos? Vamos às lições que nós podemos aprender
dos fatos narrados aqui nessa porção do Evangelho? Porque uma coisa é ouvir, outra coisa é como eu coloco isso em prática. Quais as coisas que eu posso ver nesse texto que podem me ajudar a me colocar na posição que Deus espera de mim? Quais lições nós podemos aprender desses fatos aqui? Leia comigo, por favor, no verso 15. Capítulo 24, viu, queridos? De Lucas. 24 de Lucas. Verso 13 a 15. Nós vamos lê-lo. Eu vou usar mais um ou dois textos, tá bom, Marcos? Para a gente ir. Verso 13 a 15. E naquele mesmo dia, 2 deles estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús. Diga comigo, Emaús. Que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. Diga comigo, Jerusalém. E iam dialogando sobre todos os fatos recentemente ocorridos. Enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Caminhar com eles. A Bíblia não diz que Jesus chegou caindo de paraquedas nas ideias. Você já ouviu isso, né? Não, ele chega elegante. Tipo assim, me dá licença, deixa eu participar dessa prosa. Gostei, essa prosa, essa conversa me atraiu. Que lição eu tiro daqui, meu irmão? Olhando para esse texto, para essa viagem de 11 quilômetros, eu posso depreender aqui que Deus se revela a anônimos que tenham o coração humilde. Anônimos que tenham o coração humilde. Esses 2 personagens aqui, Cleopas e o outro, ele não fazia parte do colégio apostólico. Eles não eram um dos 12. Talvez pudesse ser dos 70, da comissão dos 70. Mas ele não era do núcleo duro. Ele não era do ponto central. Ele não era do colegiado apostólico. Quem eles eram? Eles eram anônimos. 2 personagens anônimos. Mas que receberam a visita do Deus ressuscitado. Eles não foram escolhidos apóstolos, mas foram escolhidos para caminhar com Deus ressuscitado. Ressuscitado. Estava ali do lado deles, é claro que na hora eles não perceberam que o que estava ali era o Deus da glória, que o cumprimento de todo o Antigo Testamento que apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, estava ali, caminhando com eles. Então, queridos, ele se revela a gente anônima, mas que tem um coração quebrantado, que seja humilde na alma. Queridos, ouça, o que eu vou falar aqui não é como crítica de quem é melhor, mas uma observação de quem não quer ser igual. Nós estamos vivendo um tempo de soberba e ostentação na igreja. Obrigado. Soberba e ostentação. Do púlpito para o rebanho, do rebanho para o púlpito. Uma competição estética, fashion, um orgulho mal disfarçado, uma ostentação que leva as pessoas do nada para lugar nenhum, mensagenzinhas que são sopa de isopor com água, que não sustentam nem uma gripe, quanto mais um luto, quanto mais um desemprego, um conflito no casamento. Porque, como eu disse para você, a prova da nossa fé se dá na prova, no dia da tempestade, não no dia de sol. Jesus não morre numa cruz, numa cadeira de balanço, gordo, de infarto no miocárdio. Ele morre numa cruz. A Bíblia chama ele de homem de dores. E a gente tem a teologia da prosperidade que diz que você não pode pegar nem piolho. Você é filho do rei. A fé de Abraão. Mas lembra a história de Abraão? Deserto, na maior parte da vida, luta, conflito.
que está acontecendo? Uma distorção. Existe muita ostentação. As pessoas são levadas a pensar que Deus se manifesta a uma casta sacerdotal, uma elite espiritual, um clube fechado, uma espécie de máfia santa, onde só entram os evidentes, os nobres. E eu fico de fora. Será que nessa manhã eu estou falando ao coração de alguém que se sente ninguém? Porque tem muita gente que não se sente ninguém. Eu não sei quem eu sou. Eu não sou nada, não faço nada da igreja. Nem ele sabe quem é ele. Não sabe. Carrega uma autoestima que fica para baixo do rastro da sola do pé. É por isso que tem muita gente que quando recebe alguma incumbência na igreja, agarra aquilo com unhas e dentes e ai do pastor se ele tenta tirar. O sujeito agarra o ministério que não tira, ele até rosna, ele vira um cão. Em nome de Jesus, é claro, mas é um cão. Ele agarra aquilo, porque aquilo está dando significado para a vida dele. A igreja não nasceu para dar significado a uma vida vazia. Mas muitas pessoas são induzidas a erro, no sentido de achar que, olha, você vai ser eternamente dependente, Deus não se move, não fala. Deixa eu lhe dizer uma coisa, não. Se o teu coração, ouça, se o teu coração for humilde, ele vai atuar na tua vida do jeito que ele quiser. Mesmo que ele queira que você não faça nada. Porque você pode não estar fazendo nada, mas você está sendo para ele. Você está tendo significado para ele. Você está tendo importância para ele. Ou tua vozinha desafinada. Na igreja eu era proibido de cantar, porque meu sobrinho falou que eu cantava com a barriga. Eu não estou nem aí. Eu abro a goela. Se vai atrapalhar ou não, o problema é teu, porque eu não estou cantando para ti. Como disse Davi, eu me alegro na presença do Senhor dos Exércitos. É para ele que eu estou fazendo. Se te incomoda, sai para lá. Mas não vai muito não, porque tem um lugar lá embaixo quente aqui. Tá entendendo? Será que nessa manhã eu estou falando para alguém que se sente ninguém? Será que você consegue olhar para esses dois ninguém aqui e falar, nossa, eles são gente amada, porque o ressuscitado foi até eles? Hã? Então nós estamos vivendo esse tempo de ostentação, de orgulho. O domingo da Páscoa, queridos, é o dia onde Deus chegou mais perto. Ele não chegou perto dos nobres, não. Chegou perto dos pobres mesmo. Tem pobre aí, querido? Aliás, né? Não tem, a pergunta foi errada. Não tem pobre aqui, né? Mas tem milionário da graça, né? A Páscoa é o tempo onde Deus chega mais perto dos humildes, dos pobres, daqueles que mesmo feridos e em perplexidade não abrem mão da fé, que considera que Deus tem alguma coisa além da dor, porque só nós esperávamos, nossa, será que dá para esperar alguma coisa ainda? Jesus talvez falasse assim, não esperar mais nada, eu estou aqui. Eles iam descobrir isso mais adiante, mas eu quero provar para você. Vê comigo Isaías 57, por favor, gente amada. Isaías 57:15. Posso pedir a gentileza? Alguém, eu não vou falar ninguém, porque senão ninguém lê, né? Mas alguém poderia ficar de pé e ler pra gente esse texto? Me deixa ouvir, eu também preciso ouvir. Livro do profeta Isaías, assim que eu achar, capítulo de número 57 e verso 15. Vamos esperar uns pelos outros. Vamos ouvir isso. Como você chama, meu santo? Rainer. Não entendi. Rainer. Ô, Rainer, obrigado. Ó, peraí que eu tô achando aqui. Ele está querendo fugir aqui, o Rainer.
57:15. Leia bem alto. Nos permita ouvir essa promessa tão linda. Porquanto assim afirma o alto e sublime, aquele que vive para sempre, cujo nome é Santíssimo. Habito no lugar mais majestoso e santo do universo. Contudo, estou presente com o contrito e humilde de espírito, a fim de proporcionar um novo ânimo ao quebrantado de coração e um novo alento ao coração arrependido. Amém. Obrigado. Querido, que boa notícia, né? Saber que Ele resiste ao soberbo, mas Ele dá graça, presença, ânimo e conversão ao coração humilde. Então, a primeira coisa que a gente consegue ver aqui nesse texto maravilhoso é que Ele se aproxima, Ele se revela a anônimos. Gente quebrada, mas que tem consciência de que precisa de Deus. Gente humilde, que atrai a presença dele. Não pelo que faz, mas pelo que é. Não pela transpiração, mas pela rendição, entrega e confiança. Rendição, entrega e confiança. Muito bonito de dizer, mas não fácil de realizar. Mas não é porque é difícil que é impossível. É possível se render, é possível crer, é possível confiar. Amém, queridos? Verso 13 e 15 de novo, por favor, diz assim, de 13 a 15. E naquele mesmo dia, 2 deles estavam ao caminho em direção ao povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém, e iam dialogando sobre todos os fatos recentemente ocorridos, enquanto trocavam ideias e discutiam. Queridos, que ideias eram essas? Eles estavam sonhando com alguma coisa aqui. Sabe quando você tem uma ideia, você fica pensando, eu vou fazer um bolo, um macio bolo de pedra, como é que eu faço? Aí você fica pensando, tentando dar um jeito de trazer aquilo à existência. A ideia é isso. É sonhar com aquilo que ainda não existe, é ver possibilidade onde as portas estão fechadas. E a Bíblia diz que aqui eles iam trocando ideias, diga comigo, trocando ideias. E discutiam, e o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com ele. A segunda coisa que eu entendo, que eu consigo perceber aqui nesse texto, e que eu posso tirar como lição para a minha vida, é que esses homens estavam no caminho certo, porque a Bíblia diz que eles estavam de Jerusalém para Emaús, e o contrário também é diferente, de Emaús para Jerusalém. Então eles estavam no caminho certo, mas seguindo na direção errada. Eles estavam tudo certinho. Se eles dessem um 180 e voltassem, eles estavam em Jerusalém. Eles estavam no caminho certo, mas seguindo na direção errada. Eles estavam saindo de Jerusalém, quando na verdade eles deveriam ficar em Jerusalém. Em que pesa o fato de estar hostil, cheio de inimigos, o clima tenso. Mas a vontade de Deus é que eles estivessem ali. E essa viagem de 11 quilômetros, ela nos serve como metáfora para nos mostrar uma coisa. Que nós, discípulos de Jesus, muitas vezes, mesmo andando com Cristo, podemos estar seguindo na direção errada, na direção oposta. Quando, pastor? Quando a gente obedece aos impulsos do nosso coração. Esses homens não saíram de Jerusalém sem antes considerar saírem de Jerusalém. Subiu ao coração deles dizendo assim: vixe, Jesus morreu, já era, acabou, bora daqui, bora meter o pé daqui, não tem mais nada aqui para nós não. E eles não foram os primeiros. Davi, o rei, de acordo com o coração de Deus, chegou um dia que ele estava sofrendo tanto. O sofrimento tem esse tentáculo, irmãos. O sofrimento muitas vezes te influencia a desistir, a parar, a se sentir abandonado. Davi chega um momento da vida dele, muito antes aqui desses Cleopas, esse ovo
Ele falou: olha, não tem nada aqui para mim. Vai lá e se oferece como escravo do inimigo. Chega lá babando, dando um de louco para não ser morto. Por que Davi fez isso? Ele que era o legítimo rei de Israel, se submetendo aos seus inimigos. Porque ele acreditava nisso. Ele estava também na companhia certa. Mas a dor o levou à direção errada. E quando a gente segue os impulsos da nossa alma, gente amada, é isso que acontece com a gente. A gente abandona a vocação. A gente se esquece de quem que nos trouxe até ali. E que esse não é o primeiro combate que você está enfrentando. Se ele te sustentou em todas as lutas que antecedeu a essa, é porque ele também tem poder para te sustentar nessa, de fazer prevalecer. Mas a gente esquece disso. A gente pode estar no caminho certo, seguindo na direção errada, quando a gente cede às pressões do meio. Se você ler do verso 19 ao 21 aí no capítulo 24, você vai perceber que todos os verbos que os discípulos usavam eram no passado. Olha, Jesus era. Nós esperávamos que fosse ele, que fosse redimir a Israel, mas já é este o terceiro dia. Estava todo mundo dizendo que Jesus estava morto, eles viram Jesus morto. E nem o relato das mulheres que tinham dito que Jesus estava vivo foi suficiente para convencer eles. Lembra lá no começo que eu falei para você na leitura bíblica, os 11 e os outros? Você percebeu que aqui Cleopas e o outro narra para Jesus o que Pedro tinha feito e o que a Maria Madalena, Maria e Joana tinha feito? Provavelmente de manhã Cleopas estava com os 11, porque o 12º estava lá em Aceldama, né? Se enforcou, Judas. Se suicidou. Talvez eles viram as mulheres chegando, dizendo: ele está vivo, ele está vivo. A dor deixou elas malucas. Pedro vai lá, corre, volta dizendo: não, realmente, tem ninguém lá. A pedra foi removida, a corda foi quebrada, o selo foi rompido de dentro para fora. E mesmo com tudo isso, a Bíblia diz que na tarde daquele dia, eles estão voltando, saindo de Jerusalém. Eu creio comigo que Cleopas era um desses outros citados lá no verso 9. Mas a dor levou esse homem, a dor coletiva, levou esse sujeito a ceder à pressão do meio. A gente pode estar no caminho certo, mas seguir na direção errada. Isso significa que a gente vai sacrificar a nossa vocação no altar da reputação. Quantas meninas se perderam com namorados que não se casaram com ela? Quantos jovens hoje estão vivendo viciados em crack? Porque era só um tapinha na noite, não vai fazer mal. Quantas experiências surgiram na vida de tantos homens, mulheres, jovens, como proposta de diversão e um passeio pela terra do nunca, né, em Neverland. E essas pessoas nunca mais saíram do limbo da vida. Quantos ministros, quantas mulheres de Deus, quantos ministérios sucumbiram por uma proposta, por um cruzar de pernas, por um olhar. E aí a gente pode sair multiplicando exemplos atrás de exemplos, onde a vocação é sacrificada no altar da reputação. Olha, ninguém quer ser mal conhecido. Ninguém quer ser mal conhecido. Mas o que é mais importante, gente amada? O que dizem de nós ou o que nós somos diante de Deus? Amém. Tem muita gente grande no mundo, mas não tem grandeza nenhuma. Não são nada diante de Deus. E se partirem desse mundo, dessa condição, haverão de sofrer penalidade eterna. Então é uma coisa muito séria isso. E aqui o que Cristo faz? O Senhor se aproxima, ouça, se aproxima deles, entra na conversa, descortina
descortina a dor deles e não lhes rejeita. Pelo contrário, conduz eles de novo à consciência de quem eles são. Por favor, leia comigo o verso de número 27 do capítulo 14. Olha Jesus falando para eles. Verso 25. Então lhes admoestou Jesus: ó tolos de entendimento e lentos de coração, para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Ouça o verso 27, olha isso. Então, iniciando por Moisés, Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio, 5 livros de Moisés. O Salmo 90 não sei. Chegar no céu você pergunta, viu? O Salmo 90 de Moisés. Então, iniciando por Moisés, é Jesus relembrando a Bíblia para o crente ferido. E discorrendo sobre todos os profetas, os 4 maiores e os 12 menores. Irmãos, foi um mini seminário teológico. Toda a lei e os profetas explanou-lhes o que a seu respeito contava nas Escrituras. Olha aqui para mim. Quando a dor, quando a dificuldade, quando o problema bate na nossa porta e tenta roubar nosso lugar em Deus, a nossa vocação, a única coisa que nos restaura é a promessa e não propaganda. Promessa e não propaganda. Tudo o que é a respeito dele estava escrito. Promessa que se cumpriu na Páscoa. A promessa cumprida estava ali falando com eles. Tem tido muita propaganda. Esse dia eu vi uma propaganda, julgo que bem intencionada, mas tão eficaz, tão nutritivo quanto uma sopa de papelão. Olha, eu venho no culto de manhã. Olha, eu venho de short. E você pode ir pelado. Você pode ir na roupa, você pode ir de fraque. Você pode ir vestido de noiva. Não é essa a questão. Não é essa a questão. Não é porque eu tenho a liberdade de ir com alguns centímetros a menos na presença do Senhor, ainda que eu, num culto formal, não gosto disso. Eu só não vim de short porque eu tinha que pregar, senão eu estava de short. Entendeu? Mas o que alguns centímetros de roupa do joelho para baixo vai diferenciar na minha mudança de vida? No dia que tiver que enterrar um filho, uma mãe, um pai, e ainda assim dar glória a Deus, com o coração sangrando, cadê? A questão não é essa. A nossa fé, ouça, a nossa fé se sustenta pela promessa, não é pela propaganda. Propaganda atrai multidões, mas a voz do povo nunca foi nem será a voz de Deus. Nunca foi nem será a voz de Deus. Isso não deve ser fator da gente se impressionar. Ó, multidões, e daí? E daí? E daí? Então, queridos, eu vejo esse tipo de coisa aqui, ó, Jesus discorrendo sobre Moisés, 4 profetas maiores e 12 menores, para dizer o seguinte: Bíblia. O negócio é Bíblia. Está na Bíblia? É. Não está? Não é. Está na Bíblia? É. Não está? Não é. Não é. Ah, mas eu acho. Não importa o que eu acho. É o que a palavra de Deus está dizendo. Eu não serei julgado pelo que eu penso. Eu serei julgado mediante o que os escritos estão aqui me dizendo. Amém, queridos? Promessas e não propaganda. Promessas e não propaganda. Esses homens estavam no caminho certo, mas na direção errada. Só o verso 13, agora eu termino nesse ponto, amada gente brasileira.
E naquele mesmo dia, domingo de manhã, Páscoa, hoje, 2 deles estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús. Diga comigo, Emaús. Olha o que o irmão fez assim, ó, Emaús. Isso, Emaús. Que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. Fala bem, Jerusalém. Falei Emaús e Jerusalém. Fala de novo, Emaús e Jerusalém. A gente está fazendo um exercício de fixação. Emaús, Jerusalém. Quero que você saia daqui pensando nisso. Você só fala você só fala, né? Emaús e Jerusalém. O pastor não deixou assim. Queridos, Deus se revela anônimo de coração humilde. Eles estavam no caminho certo, seguindo na direção errada. Se eles fizeram, a gente também corre isso. E por fim, eles estavam trocando a convicção pela sensação. 2 cidades estão no centro dos fatos aqui dessa narrativa do Evangelho, Evangelion, da boa notícia que muda a vida. Emaús e Jerusalém estão aqui. E essas 2 cidades, mais uma vez, esses 2 lugares, podem nos servir como metáfora muito útil para dizer o seguinte: vamos ao significado. Jerusalém significa lugar de paz. Diga comigo, lugar de paz. Diga mais uma vez, lugar de paz. Exato. E Emaús significa algo parecido como lugar de águas quentes, fontes termais. Como chama aqui em Goiás? Caldas Novas. Eu fui lá. Eu entrei naquela água quente e falei, o quê? E eu quero água fria e comida. Levi, peguei a piscina mais... Eu tenho uma caldeira dentro de mim, amados. Se eu fosse um ungidão, eu ia falar que era o fogo santo. Olha como ele transpira, igual tampa de marmita. Olha só. É a glória que queima por dentro, né? Não, é calor mesmo. Você também, né, irmã? Né? A irmã aqui. A irmã queima por dentro também. Amados, Jerusalém significa lugar de paz. E Emaús significa algo parecido com Caldas Novas, fontes termais, águas quentes. Ou seja, eles estavam trocando a paz no coração, porque a paz você sente no coração. Ninguém sente paz na pele. Na pele só se sente água quente, ou frio, ou fervendo. Então, metaforicamente dizendo, esses discípulos anônimos e humildes em que Cristo se aproxima deles, eles estavam trocando Jerusalém, paz no coração, por sensações passageiras, água quente. E a gente corre esse risco de às vezes fazer coisas e tomar decisões que vão tirar a paz do nosso coração, porque parece bom, porque causa um frenesi, um arrepio. Arrepiou é de Deus, não arrepiou, sei lá. Não. Existe muito sensacionalismo que promete o céu, mas no mínimo entrega para quem a ele se rende o deserto. Quantos sujeitos, quantas pessoas deixaram a fé cristã em nome de emoções, sensações? Quanto crente não aguenta mais o maná? Porque, queridos, igreja é isso aí, ó. Essa gente, olha para a pessoa que está do teu lado, olha, passa um pano. É gente linda do teu lado, você vai ver. Ah, estou cansado, então, filho, dá um jeito. Se você não está gostando, dá um jeito de gostar, porque você tem que passar a eternidade com isso aí, meu irmão. Tá certo que vai ter uma renovada. Vai ter uma renovada. Como é que você chama, Santinho? Eu? É. Leonardo. O Leonardo. Pensa o Léo. Panjão. Franja. Ah, faz assim, ó. Bate aquele cabelão celestial, hein? Eu só tenho uma notícia meio ruim para dar para você do céu, meu irmão. Você sabia que no céu você aproveita, você casa, meu irmão. Casa.
E você não fica casado, viu? Então acho que ia falar assim, divorcia. Eu não, você tá maluco. Ah, mas o trem tá ruim, restaura. Ó, no céu não vai ter família nuclear. Por exemplo, a tua esposa, ela é tua esposa e tua irmã. Quando a morte nos separar, ela vai ser só sua irmã. Olha, não vai querer chegar no céu metendo beijo. É irmã, meu irmão. Quer beijar, beija agora. Não é não? Beija agora. Nós seremos família de Deus. Não vai ter família nuclear. Do tipo, o Levi, a esposa, mora aqui na Rua dos Anjos, número 45. Não. Nós seremos uma família em Deus. Essa relação pai-mãe, marido e esposa, ela para essa dimensão. João Vitor não é mais meu filho. João Vitor é meu irmão. João Vitor era batizado. Eu tenho uma dificuldade imensa em pensar nisso. É por isso que, num piscar de olhos, se eu vi você piscando, é nessa velocidade que o que é mortal vai se revertir de imortalidade. Os mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados num piscar de olhos, irmão. Se a gente não tiver expectativa dessas coisas, nós estamos perdidos. Paulo diz que se a nossa esperança, alegria, expectativa é apenas para este mundo, nós somos as mais miseráveis das criaturas. Jovem, estude, namore decentemente, santamente, faça faculdade, que seja o melhor que você puder, mas sabendo que tudo isso é refúgio. Pai, mãe, olha, tá difícil, nossa, hoje não tem. Eu conheço uma pessoa, ela não fala mistura, ela fala complemento, né? Fica até bonito, né? Não tem mistura hoje? Ah, não tem. Mas tem complemento? Ah, tem 3, né? Tem a clara, o ovo e a casca. Você pode pôr para secar a clara, a gema e a casca. Você pode pôr para secar e faz um, né, cálcio, para não ter osteoporose. Arroz, feijão e 2 complementos, meu irmão. Não tá bom? Farinha, pimenta, pronto. Tá bom demais, velho. Não tá? Então, Santos, carro. Vamos trocar de carro. Eu tô com o mesmo carro faz 15 anos, de repente ficar mais uns 50. Já não pago de PVA. Mandei pintar, fiz um motor, Léo. Bicho roda mais 100 trilhões de quilômetros. Tá entendendo? Eu vou trocar de carro nada, rapaz. Pra quê? Não, que eu quero é comer coisa boa, quero. Irmãos. Menos é mais, diga comigo, menos é mais. Menos é mais. O nosso meio está nos seduzindo, irmãos. Roubando nosso tempo com a família, roubando. Aí a gente ouve até gente que não é de Deus falar, a gente não ouve. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. E é verdade. A verdade está na boca de quem ainda talvez, né, não tenha se rendido a Cristo, espero que sim. Mas a gente não presta atenção. Então, santos de Deus, deixa eu lhe dizer uma coisa. A gente pode trocar a paz do coração por sensações. A gente pode deixar Jerusalém, lugar de paz, por Emaús, por sensações. Quantos perderam-se nessa sedução sensual? Sensual não estou dizendo erótica, estou dizendo sentir. Tem muita gente que baseia a sua fé no sentir. O Deuteronômio diz: saiba, pois, no teu coração, que assim como um homem disciplina o seu filho, a palavra deveria ser pai. Mas um judeu não olhava para Deus como pai. O judeu só conhece a face do pai na face de Cristo. A beleza de Deus na face de Cristo, como está escrito em Efésios. Era uma revolução. Por isso que quando Jesus falou, eu e o pai somos um, os caras olhou para ele e falaram, nossa, a gente precisa matar esse moço, porque ele está maluco. Não é? Não reconheceram a beleza de Deus na face de Cristo. Então, quantas pessoas têm feito isso? Deixado o lugar comum, daquele lugar que 32:18 de Isaías. Ainda que a cidade se transtorne,
Ainda que os montes caiam, ainda que haja saraiva, chuva de gelo, o meu povo habitará em moradas de paz, em moradas seguras e tranquilas. Profeta Isaías, capítulo 32, verso 18. É isso mesmo, minha santinha? É isso, né? Lugar de paz. O Senhor nos quer em paz. Se puder ser rico, bonito, magro, sem colesterol, sem joelho machucado, um tanto melhor. Mas se não for, eu prefiro a paz. Porque nós somos filhos da paz. Amém, igreja? Eu queria concluir uma coisa. Na Páscoa eles tiveram a oportunidade de uma correção de rota. Queria que você pensasse na sua vida, na sua família, no seu ministério, em quem você é. E pensasse, olha, precisava fazer um ajuste técnico. Um ajuste técnico aqui e ali. Isso é contigo, Deus. Eu também tenho lá as minhas autoavaliações. O Levi me conhece, por isso que eu não gosto desse papo. Porque vocês... Ó, pregador para mim começou com essa história de vocês, eu já olho para a velha e já faço assim, ó. Quando você vê o pastor Matheus fazer assim, ó. É porque eu já não gostei de algum trem, alguma coisa já desceu quadrado. Aí já vem uma sede, já vem um diarreia cerebral, eu já dou um jeito de sair. Porque começou com essa história de vocês nada, é nós. Aqui é nós. É nós. Na Páscoa, eles tiveram a oportunidade de uma correção de rota. O que eles fizeram? Vamos ler verso 29. Só o verso 29. Fala assim. Verso 28, né? Que é o tema do acampamento. Ao se aproximarem do povoado para o qual se dirigiam, Jesus fez como quem ia continuar a caminhada seguindo em frente. Verso 29. Porém, eles muito insistiram, rogando: fica conosco, pois é tarde, o dia chega ao fim. Vamos continuar. Então ele entrou, e aconteceu que quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Nesse mesmo instante se lhe abriram os olhos e reconheceram ele. Contudo desapareceu diante dos olhos deles e questionaram-se entre si: porventura não nos queimava o coração enquanto ele durante a nossa jornada nos falava, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, retornaram para o lugar de paz, onde encontraram reunidos os 11 e os outros seguidores com eles, os quais anunciavam: é verdade, o Senhor, aleluia, ressuscitou e apareceu a Simão. Se é Simão Pedro, outro Simão, no céu a gente fica sabendo. Então os outros dois comunicaram o que havia ocorrido no caminho, como Jesus fora reconhecido por eles no partir do pão. Eu preciso de uma correção de rota na minha vida? Sim. Eu admito isso para mim. Sim, eu preciso. Porque quando Deus trata comigo, Ele não está tratando com bastardo, Ele está tratando com filho. Então, para ser tratado como filho, eu preciso me comportar como filho, dizendo: Pai, passa em revista a minha vida. O que não está certo me mostra, mas também me capacita a superar. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Se essa é também a sua declaração, a sua convicção, eu te diria 3 coisas. Que para Deus corrigir aquilo que a gente precisa ser corrigido, e que a gente sabe que precisa ser corrigido, a gente primeiro precisa convidar Jesus para entrar na nossa casa. A entrada dele não é compulsória. A gente usa Apocalipse capítulo 13, verso 20 para pregar para as pessoas que Jesus bate a porta e quer entrar, se esquecendo que ali ele está na porta de uma igreja e que lá dentro está tendo louvor, mas o objeto de louvor está para o lado de fora querendo entrar. Não é a figura da igreja hoje? O paredão está lá, o som comendo, a luz fervendo, a fumaça, tudo, a mídia, todo o recurso tecnológico, tem tudo, mas o objeto do culto está lá fora. Oh, se a festa é para mim, deixa eu entrar.
Se tudo isso que está acontecendo aí dentro é para mim, por que eu estou para o lado de fora? Se eu ficar aqui para o lado de fora, eu não vou conseguir mudar a vida de ninguém. Ainda que eu tenha poder de fazer o que eu tenho que fazer, independente do espaço geográfico. Só que o espaço geográfico determina o que está no coração. Deixa eu entrar. Eles convidaram Jesus para entrar na vida deles, na casa deles. E na casa deles, sabe quem senta na cabeceira? Jesus. Porque é ele que parte o pão como se fosse no Shabat. É ele que tem a primazia. Ele é convidado, mas ele é tratado como anfitrião. Ele entra como convidado e se torna o dono da casa. Diz que quem senta na cabeceira paga a... Ele pagou sexta-feira. Amém. Ele pagou. Tetelestai, ele falou. Não tem mais nada para fazer. Não tem sal, não tem vela, não tem nada. O que tem hoje em dia é disciplina, sacrifício, já foi feito. Não tem mais nada para ser feito. Eles convidaram Jesus para entrar, deram a Jesus a primazia e retornaram para Jerusalém. Eles abandonaram as sensações para voltar para um lugar de paz. Não é o que eu sinto por fora, mas é o que Ele põe por dentro de mim. Nos dias do sepultamento do meu filho, naquele período, e até hoje, se tem uma coisa que eu e a Vera e minha filha e meu genro, nós nunca nos sentimos foi abandonados. Nunca. Nunca. Nós nunca. Em que pese o fato de não ser fácil conviver com a presença dessa ausência, mas nunca houve. Porque o Emmanuel, ele supre todas as coisas. Ele não toma o lugar, mas ele preenche o vazio. Onde de um lado a mente tic-tac-teia, pensando no que está faltando, e do outro ela se lembra que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem o que está preparado para aqueles que amam a Deus. Amém. Eles disseram: vem para dentro, Jesus. Toma um lugar de honra. Eu estou sentado no comando da minha vida, da minha casa, da minha família, na educação dos meus filhos até agora, mas Senhor, estou até limpando o banco, por favor, senta no comando da vida e faz do jeito que o Senhor quiser. Amém. Eu confesso que eu não entendo até hoje o que Jesus planejou quando ele chamou o João para casa. Na minha concepção, eu acho que ele tinha que ser segurado o João aqui mais um tempo. Mas o fato de eu não entender não o desqualifica a ser alvo de toda a minha confiança. E até aqui, eu e minha casa temos confiado e servido ao Senhor. Amém. E se eu posso ser de alguma utilidade na tua vida, eu quero te dizer: fica firme, fica em Jerusalém. Está passando. Sensação é sensação. Convicção é convicção. Convicção é aquilo. Opinião é aquilo que você defende. Convicção é aquilo. Convicção é o que você defende. Aliás, opinião é o que você defende. Convicção é o que defende você. Se você tiver convicção em Cristo, o mundo pode desabar do teu lado. Vão cair 10 mil ao teu lado, 1000 ao teu lado, 10 mil à tua direita, mas você vai ficar firme. Pais, não terceirizem a educação dos vossos filhos. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Muito difícil. A coisa está afunilando. Você não é apenas o marido, você é o sacerdote dessa casa. Por favor, tome o seu lugar.
Seus filhos têm que ser conduzidos a Cristo pela tua mão, pela tua mão. É um trabalho da igreja, é apoio, mas ela não é o essencial, assim, não é o fundamental. É um apoio ao que deve acontecer em casa. Nós estamos vivendo tempos onde cada casa vai ter que ser uma igreja. Não para formar uma célula e ganhar o mundo, não. Mas para ser como Noé. O mundo come, bebe, dorme, casa e se dá em casamento. O mundo inteiro está envolvido no projeto de autossatisfação. Mas no mundo tem que ter Noé. Gente envolvida com um projeto eterno. Envolvida com os projetos de Deus na construção da arca. Cujo público-alvo é a sua família. Noé podia ter salvado quase toda a sua geração. Mas só 8 almas entrou aquela arca. Construa a arca para a sua família. Fique de pé, vamos orar, queridos. Vamos orar. Espero sinceramente ter tido alguma utilidade para a sua vida. Que nessa Páscoa o Senhor possa fortalecer nossa fé, nosso coração. E já que Ele chegou mais perto, vamos chegar mais perto dele. Te agradeço.